Oi, pessoal, bom dia, bem-vindos ao nosso canal. Hoje não tem texto para gravar. Eu não tenho uma história de parto para ler, para contar. Então, o que eu vou contar? O que eu vim contar? Não é porque eu não tenho história, mas porque é uma história que eu gostaria muito, muito de contar, que foi o nascimento do Lucas. Lucas é o meu filho do meio, tá? Na verdade, é o meu terceiro filho. Eu tenho 4. Tá? Eu tenho o Klaus, que é um filho que nasceu do meu coração. Klaus é filho do meu marido com a Cristina, sua ex-esposa, e que eu tenho muito carinho também, que sempre me ajudou muito. Tenho muito carinho com o Klaus desde que eu conheci. Ele tinha 5 anos, a gente se dá muito bem. Hoje ele está com 22 anos, moção formado. Me deu uma filha, que é a namorada dele, a Duda, linda. Não, ele não mora comigo aqui em Cachoeira Paulista, ele mora em São Paulo com a mãe dele. Mas sim, eu considero ele meu filho por todo o amor que a gente tem um com o outro, porque eu sei que da parte dele também existe. Então eu tenho o Klaus. E quando eu tinha 25 anos e conheci o meu marido, que foi aí que eu conheci o Klaus, eu falava muito que eu queria ter um filho. Sempre foi um sonho da minha vida. Sempre quis ter um filho. Eu falava em 2, mas eu cheguei a falar em 5. Sim, eu queria ter 5 filhos, uma casa cheia, uma mesa enorme com todos os meus filhos. A gente acha que é fácil, né, antes de ter. Mas amor é o que não sobra. Então vamos lá. Com 25 anos, quando eu conheci o Paulo, ele não queria ter outro filho, porque ele já tinha o Klaus. Mas ele entendeu, e ele fala isso, que ele não poderia ser egoísta. Ele com 25, eu com 25 anos, ele com 32 anos, por que ele não ia poder me dar um filho, sendo que era o meu sonho? E eu lembro que eu deixei bem claro para ele. A gente só namorava na época, eu falei, eu vou ter um filho com você ou sem você. Ou seja, se você não quiser um filho, eu não vou ficar com você. Então, eu tinha essa prioridade na minha vida. Ter filhos era uma prioridade na minha vida. Paula, mas você não queria seguir carreira? Você queria, mas em nenhum momento eu deixei de lado a minha vontade, o meu desejo de ter filhos. Sempre muito consciente dentro da idade, né? Que a gente não é muito consciente de tudo na adolescência. Eu sempre falei que eu queria ter filhos, porém eu queria estar casada. Eu não queria ser mãe solteira. Hoje eu tenho uma outra visão, tá, gente? Mas eu tô falando do que era eu com 25 anos. Os meus pais são casados até hoje, às vezes entre trancos e barrancos, mas se amam e talvez foi isso que eu aprendi. Que a gente tinha que casar para ter filho, para formar uma família, para ser tudo mais estruturado. Enfim, assim eu fiz. Quando eu tinha 27 anos, quase 27 anos, se eu não me engano, então decidimos engravidar. A gente já morava junto, aliás, a gente foi morar junto em um mês. A gente já tinha comprado o nosso apartamento. O Klaus ficava bastante comigo, naquela época a gente morava em São Paulo. Então decidimos ter um filho. Parei de tomar anticoncepcional. Em maio, em julho, eu estava grávida. Foi uma festa, uma felicidade, apesar do susto de, nossa, já aquilo era tão intenso, era um amor tão grande, era tão lindo, era tão desejado. Minha família ficou muito feliz. A gente ainda não tinha muito contato com a família do Paulo, era mais com a minha família. E todo mundo ficou muito, muito feliz. Mas, infelizmente, com 8 semanas, a minha Maria foi embora. Em um outro vídeo eu vou contar para vocês o porquê que ela tem o nome de Maria. Enfim, é uma história longa e é para um outro vídeo. A minha Maria foi embora e foi muito, muito sofrido. Eu tive depressão, eu tive que fazer uma curetagem de urgência depois de 30 dias, muitas questões. Mesmo com tudo isso e com tudo perfeito, o médico me autorizou a voltar a engravidar. E daí a gente começou uma saga. Eu não sei se meu marido começou uma saga ou para ele era tudo normal. Ou era mais normal? Não sei.
mas para mim doía. Todos os meses eu achava que eu estava grávida e eu nunca estava grávida. Eu cansei não, eu perdi as contas, me perdoem, eu perdi as contas de quantos testes de gravidez eu fiz. Nossa, gente, foram muitos, muitos, muitos. Eu e o Paulo, a gente morava junto, era casado, não casado no papel, né? A gente morava junto. E em um dado momento eu entendi que eu preciso sair daquele foco, porque eu já estava em depressão, eu já tinha muitas questões por ter perdido a Maria. Muita coisa veio à tona, muita coisa da minha infância, existia um processo bem puxado. Então eu entendi que se eu continuasse naquele momento de só pensar em eu quero meu filho, porque meu filho não vem, eu cheguei a questionar Deus. Eu falava, Deus, por que comigo? Eu não faço mal para as pessoas, eu não estou doente, eu não fico doente, eu tenho uma saúde boa. Por que comigo? Eu não conseguia entender. Foi sofrido, foi muito sofrido, gente. Foi puxado. E daí, depois de 1 ano e meio que eu perdi a Maria, veio o positivo do Lucas. Meu Deus. Que felicidade e que medo. Gente, que medo! Que medo de não escutar aquele coração de novo, que foi o que aconteceu com a Maria. Que medo dele não desenvolver, que medo de alguma coisa acontecer. E de repente me veio o medo de que eu não tinha a minha mãe perto de mim. A minha mãe estava em Curitiba, eu em São Paulo. Eu tinha, graças a Deus, o meu pai, que eu também sou muito ligada, mas que estava ali a mais de 1 hora de distância, né? Considerando o trânsito de São Paulo, ele morava em Campinas, de Campinas para São Paulo, 1 hora, 40 minutos, mas até chegar a mim, vamos chutar que era 1 hora e meia, 2 horas. Então isso já começou a me falar, meu Deus, e agora? Mas tudo bem, vamos seguir felizes. No começo da gestação, eu já comecei a ter sangramento e tive que ficar algumas vezes de repouso, tá? Então, a gente passou o primeiro trimestre feliz, mas com medo. Antes de escutar o coração, então, eu acho que eu fiquei muda. Eu mal falava com as pessoas, mesmo porque eu não contei para ninguém, só o meu marido, meu pai e a minha mãe sabiam, nem o meu irmão nessa época não sabia. Nem o Klaus não sabia, porque quando a gente perdeu a Maria, o Klaus sofreu muito. Então a gente esperou escutar o coração, esperou dar 3 meses para a gente contar para as pessoas. E neste meio tempo tudo foi acontecendo. Eu tive sangramento, várias coisas aconteceram. Acabou o primeiro trimestre, belezinha, ai, maravilhoso, meu filho estava comigo, estava tudo certo. Ia dar tudo certo, deu tudo certo, graças a Deus, deu tudo certo no final das contas. Acabou o primeiro mês e tudo ficou lindo. A minha barriga mal aparecia. As pessoas. Eu lembro a minha chefe, ela falava pra mim: para de mentir que tá grávida, fala que você quer férias de 4 meses logo. Cadê essa barriga, menina? Todo mundo brincava comigo. E na verdade, porque na época era muito magrinha e, enfim, primeira gestação, segunda, mas a primeira, né? Desenvolvendo mesmo, demorou um tempinho para aparecer. Quando eu estava com 5 meses e estava tudo perfeitinho, tudo bonitinho, a gente descobriu que o meu marido tinha que operar o coração. Pronto. Aí o meu mundo caiu. E grávida, gente, é o hormônio dando cambalhota na sua alma. Eu não, e eu me assusto mesmo, eu sofro com antecedência, inclusive é uma coisa que eu tento tratar em mim, não sofrer com antecedência, mas eu acho que a primeira visão que eu tive foi, pronto, meu mundo caiu, meu filho vai nascer e eu vou estar sozinha. Sozinha que eu digo de pai, né, de marido. Ele não vai sobreviver. Eu fiquei enlouquecida, enlouquecida. No meio desta confusão, a minha pressão foi a quase 20. Eu não sabia, já estava 2 dias com muita dor na nuca, muita dor de cabeça. Até que fui no meu médico, primeira gestação, eu não trabalhava na área que eu trabalho hoje. A única coisa que eu sabia é que eu queria um parto normal. Eu nem falava parto vaginal, eu falava parto normal, porque para mim era normal.
Pra mim era normal, ter um parto normal é normal. Cesariana as pessoas marcam porque elas precisam ou porque elas querem, né? Deveria ser assim. E na minha cabeça, naquela época, com 29 anos, era assim. Eu escolhi um parto normal, meu médico vai me respeitar. Doce ilusão, né? Mas enfim. No meio dessa história, descobrimos que o Paulo ia operar o coração. Achei que ia ser sozinha. Minha pressão foi a 20. Tive que ficar de repouso mesmo trabalhando em casa. Nunca parei de trabalhar porque acho que era uma forma de me ocupar e de não ficar pensando. Tive que tomar medicação. Eu não posso falar o nome da medicação, apesar de todo mundo saber. Tive que tomar medicação por um bom tempo. No começo eu fiquei muito dopada, depois foi diminuindo a dose. E quase no final da gestação, o médico tirou a. Eu ia falar o nome do remédio de novo, o remédio. Porque daí a pressão começou a cair muito. Ok, estava tudo certo. Até que a gente investigando toda a questão de cirurgia do meu marido, porque ele realmente ia ter que fazer, eu controlando a pressão, agora já melhor, resolvemos ir em um outro médico pedir uma opinião. Uma opinião, médico, a gente descobriu a cirurgia do meu marido pelo plano de saúde e a gente foi no médico pago achando que ia fazer diferença na vida, sei lá, achando que ele ia falar alguma outra coisa. E ele, apesar de saber que eu estava grávida, que eu já tinha perdido um neném, o meu marido fez uma pergunta para ele e falou: doutor, então já que não tem jeito, eu preciso operar. Eu tenho que operar agora, daqui a pouco meu filho vai nascer. Eu queria esperar ele nascer para operar. Daí ele falou: não, tudo bem. Eu estava com 29 anos, o Paulo estava com 35 para 36 anos. É isso mesmo. Ele falou: não, tudo bem, você pode esperar, mas você não passa dos 40 anos se você não operar. Gente, caiu um meteoro na minha cabeça, não tenho nem outra explicação. Eu saí de lá em choque, mas totalmente em choque. Eu tive que voltar com medicação para pressão alta, foi uma loucura. Paramos de novo a medicação depois que estava tudo bem, o médico começou a medicação, parou quando eu estava bem, quando eu tive esse problema a pressão voltou a subir, ele voltou com a medicação e depois ele parou também, que foi mais pro fim da gestação. No dia do meu aniversário, 30 de agosto, eu tinha uma consulta com o médico. E daí eu acordei e percebi que estava saindo alguma coisa estranha de mim. Por que eu tô falando que naquela hora, naquele momento, eu falei que era alguma coisa estranha? Porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha, tá? O que estava saindo era o tampão mucoso, tá? O tampão, eu não vou falar de tampão agora, tá, gente? Pesquisem, isso é para um outro vídeo. É para doulagem esse. Estava saindo tampão do mucoso, ou seja, o parto estava muito próximo. Muito próximo pode ser um mês, tá? Mas enfim, ele estava próximo. Só que eu não sabia o que era tampão. Então fui no médico, o médico viu, falou que aquilo era normal, fez alguns exames e falou: você está de repouso a partir de já. De repouso não, de licença. Só que eu não tinha 36 semanas de gestação. Ele tinha me pedido a gestação inteira para eu sossegar. E eu não sosseguei, eu trabalhei muito a gestação inteira, muito, muito, muito. Eu sempre trabalhei muito, já faz parte do meu perfil, eu gosto de trabalhar. Eu sou meio workaholic mesmo, eu gosto muito de trabalhar. Então ele pedia para eu diminuir o ritmo e eu diminuía, mas não diminuía, diminuía, mas não diminuía. Então ele me pôs de licença e falou: agora você vai aquietar esse facho, porque senão essa criança vai nascer prematura. Antes da hora. E a gente precisa pelo menos de mais uma semana. Eu estava de 35 semanas e 6 dias. No outro dia, eu completaria 36 semanas. E faltava uma semana para ele não ser mais prematuro. Tudo bem, 36 semanas não é prematuro severo, é menos arriscado, mas era um prematuro, o que já acendeu um alerta na minha cabeça, apesar de eu estar bem fora do ar. Chorando o dia inteiro, eu passei o dia inteiro chorando. Eu saí do médico, eu não consegui passar no meu trabalho, que era muito perto, porque eu entrei numa crise de choro, porque eu falava:
a previsão dele nascer era 26 de setembro, a data provável do parto, que podia ainda passar ali 2 semanas da data provável do parto. Ou seja, se eu considerasse dia 29 de agosto a 26 de setembro, era um mês, gente. Era um mês, isso se ele nascesse com 40 semanas. E daí eu já comecei a pirar, porque eu ia ter que ficar um mês a menos com ele e voltar a trabalhar. Apesar do meu marido sempre falar, depois da sua licença, pare de trabalhar para você ficar um tempo com o Lucas e depois a gente fazer esse retorno. Enfim, eu não quis parar de trabalhar. Eu sempre trabalhei muito, foi o que eu já falei. E nesse dia eu não passei no trabalho. Não passei no trabalho, eu liguei para eles avisando o que tinha acontecido e que eu já estava de licença. Tá? Foi um dia muito, eu chorei muito o dia inteiro, eu falei com os meus pais, eu conversei muito com a minha mãe. E neste dia o Paulo saiu para comprar meu presente de aniversário. Eu lembro que era à tardezinha, eu falei, eu vou descansar, vou deitar um pouco, porque ele pediu para eu ficar de repouso na época. E o Paulo esqueceu o celular. Eu vi que tocou e não atendi. E tocou o telefone de casa. Tocou o telefone de casa, eu fui atender, na época ainda tinha telefone fixo, eu tinha pelo menos telefone fixo. E era do hospital. Meu Deus, era do hospital. Isso era uma segunda-feira. Eles estavam marcando a cirurgia, a internação do meu marido para... Mentira, era terça-feira. Eles estavam marcando a internação do meu marido para exatamente ali uma semana. Na próxima terça-feira. E eu, mais em choque ainda, não conseguia falar direito no telefone, eu só falava, moço, eu tô grávida, não tem como mudar, mas eu não conseguia explicar, porque eu comecei a chorar, 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 mais do que eu já estava chorando aquele dia, que era o dia do meu aniversário e tudo aconteceu. E no meio dessa história, o Paulo voltou, porque ele não estava achando o celular, voltou para pegar o celular em casa. Ele chegou, me viu em choque, chorando no telefone, e eu não consegui nem falar. Eu simplesmente passei o telefone para ele. Ele falou alô, atendeu, conversou e conseguiu. A gente fala que foi um milagre, porque é difícil isso ser autorizado. O Paulo, ele operou no Dante Pazanese, tá? Dante Pazanese é um hospital escola em São Paulo, público maravilhoso. E para você conseguir uma vaga e mudar datas é muito difícil. Mas, por um milagre, por Deus, eles alteraram a internação do meu marido para dia 26 de setembro. Exatamente o dia que se completava 40 semanas de gestação. Ou seja, tudo podia acontecer. Lucas podia vir antes, Lucas podia vir quando o pai dele já tivesse operado, Lucas podia vir no meio da operação. Mas ok, tudo bem, estava tudo marcado. Meu marido deslogou o telefone. Eu me lembro que Paulo me abraçou muito e falou: calma, eu não vou abandonar vocês. Vai dar certo. É uma cirurgia de grande porte, tá, gente? Foi uma cirurgia bem complicada mesmo. Foi complicada na minha cabeça, mas sim, uma cirurgia de grande porte. Foi puxado. Eu vou estar com vocês. E eu lembro que ele ligou para os meus pais. E depois que ele ligou para os meus pais, ele passou a mão na minha barriga e começou a conversar com o Lucas. E ele falava, filho, pode vir, porque ele também estava com medo. Filho, pode vir. O papai quer te ver antes da cirurgia. E ele falou isso várias vezes. E eu falava, não, ele não pode vir. Ele é prematuro, o médico me pediu pelo menos mais uma semana. E eu chorava, eu chorava, eu chorava. Enfim, fomos dormir, né? À noite a gente foi dormir, com aquele dia de choro, de preocupação, de uma mistura de emoção, de felicidade, porque era meu aniversário, as pessoas estavam me ligando, de medo, porque a cirurgia estava marcada, de uma mistura de muita emoção, muito choro. Eu chorava muito, gente. Eu chorava, eu comecei a inchar, eu falava, ai meu Deus, o que está acontecendo? E daí resolvemos dormir. O Paulo, ele tem um dom de dormir muito rápido, muito. Eu brinco que ele não conta nem até 30 e a gente pode estar conversando e ele já está dormindo. Então a gente deitou, o Paulo dormiu muito rápido e eu comecei a fazer xixi, mas muito xixi. Toda hora eu fazia xixi, toda hora eu fazia xixi.
E toda hora eu cutucava ele e falava, amor, tem alguma coisa errada, eu tô fazendo muito xixi. Não, você tá agitada, você tá nervosa, você tá preocupada, dorme, dorme, tá bom. E aí continuava indo, voltava no banheiro, voltava no banheiro. Fiquei preocupada com a pressão, mas não tinha dor de cabeça. Na época nem imaginava que podia ser oculto, eu nem tá sentindo aquilo. Meia-noite, depois de ter ido no banheiro de novo, eu deitei na cama e rompeu minha bolsa. E foi muita água. Molhei a cama inteira. Molhei a cama inteira e acordei o Paulo. E falei, amor, rompeu a bolsa. Ele tava de costas pra mim, e eu de barriga pra cima olhando pro teto, e ele de costas, sim, do meu lado, dormindo. Eu lembro que ele só olhou pra trás e falou assim, Tica, ele me chama de Tica. Tica, dorme, tá tudo bem. Que bolsa rompeu? Daí ele, depois que ele terminou de falar, que bolsa rompeu? Ele sentou na cama e falou, rompeu a bolsa? E ele viu que a cama estava lavada. E ele falou, e agora? Que afinal de contas a gente não tinha doula, gente. A gente não tinha ninguém. Eu não estudei, eu só achava que era normal ter um parto normal. Por que ia ser diferente? Falei, agora eu vou avisar a Dri, porque é prematuro. Dri, Adriana Prado Lombardi. Adriana Lombardi é minha prima, pediatra aqui em Cachoeira. E ver o que ela acha. Mas eu vou tomar um banho e, por favor, você pega a minha calça e a minha camiseta, a calça que eu usei a gestação inteira, que estava no varal. A gente morava num apartamento bem pequenininho, então a gente tinha um varal de teto, era um, gente. Avisei a minha prima e fui tomar banho. Tomei banho, o Paulo voltou 4 vezes no banheiro dizendo que não estava achando a roupa. Da quarta vez, ele falou assim: é o seguinte, você pega as suas coisas, eu pego as minhas coisas e nós vamos pro hospital. Sai do banho, porque ele estava nervoso. Nervoso assim, ele tentava não demonstrar, mas ele queria ir logo pro hospital. Porque na cabeça das pessoas vai ser muito rápido. Não é assim, né, gente? Parto tem um prazo longo. São poucos que são assim, nasce tão rápido. É bem mais difícil acontecer, principalmente no primeiro parto. E daí tudo bem. Eu ainda brinquei com ele e falei, quem vai pegar as coisas do Lucas? Ele falou, não, eu pego. Tipo, vamos embora. Tá bom. Eu saí do banheiro, fui pegar a minha roupa. Eu cheguei no varal, gente, perdão, tô com muita tosse. Eu cheguei no varal, tinha uma camiseta branca, que era a que eu tinha pedido, e uma camiseta preta, que era a que eu tinha pedido. Só tinha, eu acho que essas duas peças de roupa, isso, no varal. E ele não conseguia enxergar elas, de tão nervoso que ele tava. Então, eu peguei a roupa, coloquei a roupa, as contrações já começavam a vir, tá? Bem fraquinho, bem fase latente, bem no começo. Vou tomar uma aguinha que essa tá longa, gente, peraí. Desculpa. Troquei de roupa, pegamos as nossas coisas e fomos para o hospital. Eu já com contração dentro do carro, não entendia se era forte ou não. Hoje eu entendo que era uma contração comum, de fase latente, estava tudo bem. Cheguei no hospital super cedo, hoje eu entendo quanto foi cedo, 2 de dilatação, gente, 2 de dilatação. O que é 2 de dilatação? Nada, você não tá nem em trabalho de parto ainda, tá? Mas continuava contraindo, avisaram o meu médico era pelo plano de saúde, mas era o hospital que ele atendia, tá? Então ele falou que podia me deixar lá com as enfermeiras e com o meu marido, e que ele vinha mais tarde, porque eu queria um parto vaginal. Yeah! Falei, vou ter o meu parto normal, que delícia. Tudo foi evoluindo. Porém, esqueci de um detalhe. Ele mandou colocar ocitocina em mim, com 2 de dilatação. Isso também é para um outro parto. Ou seja, eu não só contraía, como eu ia do céu ao buraco lá de baixo em minutos, assim. Eu cheguei, eu me lembro exatamente a roupa que meu marido tava.
e que eu grudei na camisa dele, na polo dele, que era uma polo amarela, e eu falava, eu vou morrer. Não é possível, eu vou morrer. Meu filho tá bem porque eu vou morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Falta de conhecimento. E lá eu conheci doula. Lá eu tive uma doula. Gente, eu não sei quem foi a minha doula. Eu vou tentar descobrir. Fazem 13 anos, mas eu vou tentar descobrir. E ela foi muito carinhosa. Ela foi muito carinhosa. E eu percebia que ela tentava me ajudar longe dos médicos, apesar de que ela era da instituição, tá? Ela trabalhava para o hospital. Até o momento que ela me ofereceu a banheira. Nesse hospital tinha banheira, tá? E eu falei que sim, que eu queria ir para a banheira. E meu médico chegou. Nisso, meu médico chegou e estava tudo maravilhoso, maravilhoso sim. Naquele processo de achar que eu ia morrer, mas com tudo perfeito, bebê perfeito, eu estava bem. E eu não sei em quanto tempo, mas em coisa de que eu acredito que em 10 minutos ele me mandou para cesárea falando que a minha pressão tinha subido. Que nunca um diz, né, gente? Porque ninguém opera com pressão alta, mas enfim, isso é uma questão dos médicos. E se algum médico quiser comentar, eu vou achar ótimo. Eu fui para cesárea. Fui para cesárea, disse ele que era uma cesárea de urgência. E foi bem assustador, assim. Lucas nasceu com. Eu tô lembrando a cena e me deu até uma travada. Lucas nasceu e eu acho que eu não olhei pro Lucas 3 segundos, porque eles saíram correndo com o Lucas. Meu marido foi junto e foi tudo muito assustador. Só que eu estava anestesiada, eu não sabia o que fazer. O assistente do médico, que na verdade, o outro médico, que era filho do meu médico, terminou a sutura. E eu lembro que eu perguntava do meu filho, eles falavam, não, tá tudo bem, daqui a pouco você tá com seu filho, tá tudo bem. E eu acreditei que tava tudo bem. Foi todo mundo embora, ficou eu e uma enfermeira. Me lembro, inclusive, que mesmo anestesiada, ela estava me limpando. Ela, de alguma forma, não sei se por erro ou por pressa ou por não sei o que aconteceu, ela puxou a minha perna e eu lembro exatamente da minha perna fazendo isso no ar e caindo na maca, assim, caindo na lateral da maca. Eu tinha acabado de passar por uma cesárea. Lembro que ela voltou minha perna e isso ficou na minha cabeça. Fui pro pós-cirúrgico, não sei quanto tempo eu fiquei lá. Só sei que eu ficava falando, já voltou minha perna já voltou, quero ver meu filho. E as pessoas não me respondiam muito. Era estranho. Eu só olhava para o teto e olhava para o lado, tinham cortininhas, mas ninguém falava comigo. Mal falavam comigo, só falavam para eu descansar, para eu descansar, para eu descansar, que logo eu ia sair dali. Logo eu ia sair dali. E sim, logo eu saí dali. Saí dali, fui pro quarto e eu lembro que na maca ainda, a hora que o meu marido me viu, eu não vou chorar. Eu lembro que quando meu marido me viu e a minha mãe me viu, porque a minha mãe já tinha conseguido chegar de Curitiba, gente. Ela fez um auê no aeroporto lá em Curitiba, pediu pelo amor de Deus, e ela conseguiu entrar num voo e chegar em São Paulo até antes do meu pai, que estava muito mais perto. Eu lembro que eu cheguei e eu falei pro meu marido, ele veio muito rápido até mim, e eu falei, cadê o Lucas? Daí ele falou, a gente já vai conversar. E eu só falava, mas cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Eu quero o Lucas. E daí eles falaram, o Lucas tá bem, mas ele tá na UTI. Gente, acho que meu mundo acabou. E além de tudo, como eu tava solta, eu não era autorizada a ir até a UTI, enquanto não tirasse a sonda. As únicas pessoas autorizadas a entrar na UTI nesse hospital são os pais, em tempo integral, e os avós têm dia para entrar.
Depende de qual UTI que o bebê tá. Lá é como se fossem aquários, né? Tudo de vidro. Então, UTI 1 do lado da UTI 2, tal, tal, tal. Até a 8 ou a 9, se eu não me engano. Isso. Até a 8 ou a 9. E a 1 é a mais grave, a 9 é quando você tá indo embora. E o Lucas estava na UTI 2. E por um acaso, naquele dia, mentira, né? Naquele dia, era o dia onde os avós poderiam visitar o bebê daquele aquário, daquela UTI. E assim foi feito. Meu marido estava sempre lá, a minha mãe cuidou de mim. Os meus pais chegaram. Mentira, o meu pai chegou. O meu pai chegou e eles esperaram primeiro eu ver o Lucas para depois eles verem. Então, quando tiraram a sonda e tudo mais, eu fui pra UTI ver o meu filho. O meu tão sonhado príncipe. Ele era lindo, gente. Ele é lindo até hoje. Foi muito difícil, gente. Foram 5 dias. Com muito apoio da minha família. Muito apoio. Muito. De todos eles. A minha tia Jerusa ainda estava viva. Tio Narinho. Foi todo mundo para São Paulo me ver. E com 3 dias eu tive alta e ele não. Eu passava o dia inteiro na UTI. E por um pedido da minha família e dos médicos, eu ia embora perto da meia-noite e voltava às 5 da manhã, porque eu não queria ficar longe dele de jeito nenhum. Eu não queria ficar longe dele de jeito nenhum. Ele ficou na incubadora nos primeiros dias. Ele usou aquele... Eu não vou lembrar o nome agora, mas... aquele halo de oxigênio. Aquela... Não sei como falo, agora eu não vou lembrar o nome. Ele passou por várias coisas. Várias. Até o dia que deixaram eu pegar ele no colo. E eu agradeci tanto a Deus pela vida do meu filho. Eu agradeci tanto a Deus e eu prometi que eu faria de tudo por ele. De tudo. Com 3 dias, quando ele já pôde vir pro colo, era um hospital bom, tá, gente? É um hospital bom. Então eu entrava, eu fazia canguru com ele, meu marido fazia canguru com ele. Com 3 dias que ele já pôde vir pro colo, meu marido precisou ir pro Rio de Janeiro trabalhar. Então ficamos eu, os meus pais e o Lucas na UTI. Os meus pais não me abandonaram nunca. Não que o meu marido tenha me abandonado, mas a gente trabalha por conta, né, gente? Ele tinha um trabalho e ele precisou ir para esse trabalho. A gente tem filho para criar. Então eu ficava falando com meu marido de longe, dando notícia, a minha mãe o tempo todo agarrada comigo, o meu pai dando todo o suporte também. E eu ficava o dia inteiro lá, o dia inteiro. A minha prima, Adri, que é pediatra, foi pra lá. Ela entrou na UTI pra vê-lo. E graças a Deus, com 5 dias ele teve alta. Foram, acho que os 5 dias mais desafiadores da minha vida. Eu amo tanto os meus filhos. Eu amo tanto os meus filhos. E eu tinha pavor de perder o Lucas. Tinha desespero em imaginar que ele podia ir embora. E com 5 dias ele teve alta. A minha mãe chorava tanto. A minha mãe chorava tanto de felicidade. Eu lembro que ela falava assim: a vovó vai cuidar de você sempre, filho. E
igual a vovó fez com a mamãe. Eu vou estar sempre do seu lado. A minha mãe teve uma crise de choro, tadinha. Meu pai tentando segurar. Ele era tão pequenininho, ele nem era tão pequenininho, porque ele nasceu com 2,880 e acho que 48 centímetros. Mas perdeu peso, UTI e tudo mais. E era pequenininho, porque era meu primeiro bebê. Era pequenininho, ele era pequenininho. Eu lembro que ele era tão pequenininho que o bebê conforto era enorme para ele. E assim a gente foi para casa. E assim, muita coisa aconteceu. Nossa, como é emocionante não ler e contar a sua história. O Lucas hoje tem 13 anos. Tem uma saúde de ferro. Hoje nós temos um trabalho legal juntos, é legal que eu digo. Um processo juntos de descobrir uma possível neurodivergência de nós dois. A gente está nesse processo. A gente é muito parecido, eu e o Lucas. Talvez agora ele é adolescente, as coisas estejam mudando, mas a gente é muito parecido. E eu sempre vi no Lucas a criança que eu fui. E eu vou falar só mais um pedacinho, que é para as mães entenderem o que acontece. Algumas coisas me machucaram na infância, como machucam qualquer um. Crianças têm traumas, qualquer um tem traumas, né, gente? E eu muitas vezes não entendia o porquê as coisas aconteciam de formas estranhas. As pessoas não me tratavam do jeito que eu achava que tinha que ser tratada, sei lá, era uma criança. E eu comecei a ver isso do Lucas, criança. E daí, na pandemia, pós-pandemia, quando ele voltou para a terapia, a gente começou a fazer todo um estudo. A gente descobriu que o Lucas é neurodivergente. Somos neurodivergentes, parece. Então eu digo, eu nem sei porque eu cheguei nessa parte da história, mas amem os seus filhos. Cuidem do zero. Não deixa que nada atrapalhe. Estudem. O amor de filho é alucinante, cara. Eu amo todos os meus filhos. Eu tô falando do Lucas agora por essa história. Depois eu vou contar sobre a Maria. Eu vou contar sobre como foi conhecer o Klaus. Eu vou contar sobre o parto do Joaquim. Porque o Lucas eu tive uma cesárea desnecessária, na verdade, uma desnecessária. O Joaquim já foi um parto vaginal. Maria eu perdi meu pequeno coração e o Klaus nasceu no meu coração. E eu já falei demais, né? Vê se ajuda a gente aí com o canal, curte, compartilha, comenta, escreve a sua história, manda pra gente, tá bom? Um beijo. Bom sábado pra vocês.